Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o professor Daniel, do nosso seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico. Estamos hoje na nossa segunda aula. A primeira foi sobre a introdução do Novo Testamento e nessa segunda aula, da segunda parte do curso do Novo Testamento, é Mateus. Vamos hoje estudar o Evangelho de Mateus. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. O Evangelho de Mateus tem como a sua autoria, é claro, o discípulo que depois se tornou o apóstolo Mateus, o evangelista. Mateus, ele tinha dois nomes, assim como Paulo, Saulo e Paulo, que Saulo era o nome hebraico, assim como Mateus tinha o nome Levi, hebraico. E Mateus era o seu nome romano, assim como Paulo era o nome romano de Saulo. Então Mateus, também escrito nos evangelhos como Levi, que o significado do nome era dádiva dom, era um publicano na época, um cobrador de impostos para Roma. Porque naquela época os romanos, eles colocavam o próprio povo, contratavam alguns judeus para serem cobrador de impostos do seu próprio povo, para evitar ali que algum romano que tivesse como cobrador de impostos tivesse alguma desavença com o judeu e causasse ali algum mal-estar para o império. Então eles contratavam o próprio povo, um próprio judeu para cobrar impostos do seu povo. E os publicanos eram vistos como pecadores para os fariseus, para o povo judeu, porque além deles serem vistos como traidor do seu povo por cobrar impostos a Roma, eles também, por muitas vezes, cobravam além daquilo que era o necessário. Eles roubavam o seu próprio povo, cobrando juros para ficarem ricos. Então, Mateus era um publicano, um pecador, que acabou vendo a Jesus Cristo e acabou recebendo a Jesus como seu Senhor. Creu em Jesus. Se tornou depois um discípulo do Senhor. E a história da sua conversão, nós temos escrito nos evangelhos, que ele largou tudo, creu em Jesus, e logo após a sua conversão, ele chamou Jesus para entrar na sua casa e fazer ali um banquete. E lá Jesus entrou e fez um banquete, e lá certamente pregou aos pecadores. Então, como apóstolo, Mateus, estamos falando um pouco de Mateus, o autor do livro, ele, após a morte de Jesus como apóstolo, o ministério de Mateus, pouco sabemos sobre o ministério dele, mas sabemos que ele escreveu esse evangelho. O seu ministério foi entre os judeus cristãos, e esse livro que nós aqui estamos estudando foi escrito primeiramente aos judeus cristãos. E ele tentou, com esse livro, de uma forma de catequese, ensinar que Jesus era o Messias, era o Cristo prometido, o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, segundo a tradição, ele pregou na Palestina, e o final da sua vida, do seu ministério, ele foi martirizado na Etiópia. Alguns líderes da igreja do segundo e terceiro século concordam que esse livro ele foi escrito entre 50 e 65 depois de Cristo, certamente antes do ano 70, que foi o período da destruição do Templo de Jerusalém. Essa é a data provável desse livro. Algumas curiosidades do livro de Mateus. No livro de Mateus ele faz um paralelo logo no início do livro, um paralelo muito interessante entre a vida de Moisés e de Jesus Cristo. Mostra Jesus como um novo Moisés. Moisés foi uma figura, um profeta muito importante do Antigo Testamento, que veio para resgatar o povo de Deus
libertar o povo de Deus do faraó, da escravidão, assim como Jesus veio para resgatar o seu povo da escravidão do pecado. Então nós vemos que, como aconteceu lá em Êxodo 2, que Moisés, como o faraó ficou com medo do povo de Deus crescer e depois derrotá-lo, ele mandou matar todas as crianças homens para diminuir o poder daqueles judeus. E a mesma coisa foi o que fez Herodes agora nos tempos de Jesus. Ele, percebendo que pelas informações dos magos que foram visitar Jesus e antes tiveram com Herodes, falaram que nasceu o tão prometido rei dos judeus. Então Herodes, ficando com medo desse rei judeu, criança, que com o tempo iria crescer e destruir e roubar o seu reino, esse foi o pensamento de Herodes, então ele mandou matar essa criança. Houve uma matança de crianças, assim como houve no período de Moisés. E então Deus manda José fugir para o Egito, da mesma forma que Moisés, ele foi levado para o Egito, criado pela filha de Faraó, que depois entregou Moisés para ser criado pela sua própria mãe. Depois depois que Herodes saiu do trono, morreu, José voltou do Egito com Jesus para Jerusalém novamente, para as terras dos judeus, para Nazaré, onde ele iniciou sua vida lá em Nazaré. Então nós vemos esse paralelo, de Jesus como um novo Moisés. Como nós vimos na aula de introdução, o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, ou seja, eles têm grande parcela dos seus escritos muito parecidos. Só que o livro de Mateus, 40% do seu livro ele não encontra-se em Marcos e Lucas. Ele tem diversas passagens exclusivas. A maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus e Lucas eles utilizaram do material de Marcos para também escrever os seus escritos, os seus evangelhos. E o evangelho de Mateus ele é o único que tem a palavra igreja, assembleia, eclésia. Então, para quem Mateus escreveu o seu evangelho? Qual era o público-alvo de Mateus quando pensou em escrever esse livro? Ele escreveu esse livro primeiramente para os judeus cristãos, aqueles judeus que eram do judaísmo e acabaram crendo em Jesus como seu Senhor. Esse foi os destinatários do livro de Mateus. Certamente ele deve ter escrito esse livro porque esses judeus cristãos deviam estar com dificuldade de entender como era a vida do reino, agora, como se deveriam cumprir a lei, as dificuldades que nós vemos que Paulo teve no livro de Gálatas, em outros livros, que nós vemos como os judeus tinham dificuldade de entender como era agora a vida no cristianismo, como eles deviam se desvincular do judaísmo. Então essa era a missão de Mateus com seu livro. E nós vemos muitos tons de judaísmo no livro de Mateus. Ele ele tenta comprovar que Jesus era o Messias do Antigo Testamento, aquele Messias que tanto os profetas eles profetizavam. Jesus era esse Salvador, esse Rei Salvador. Então nós vemos que Mateus ele começa já no capítulo 1 a falar sobre a genealogia de Jesus. E nessa genealogia nós vemos que Jesus ele vem lá da linhagem de Abraão, diferente do Evangelho de Lucas, que tinha outro público-alvo, que faz a linhagem retroceder desde Adão. Mas isso no livro de Lucas nós veremos o porquê. Mas nós vemos bem claro que Mateus ele
ele traz a linhagem de Jesus de Abraão, que é o pai dos judeus. Então, na sua linhagem, ele passa por Abraão, passa por Davi, e de Davi ele chega a José. Então, nós vemos no livro de Mateus por 12 vezes a palavra o filho de Davi, Jesus como filho de Davi. Jesus era da linhagem de Davi, o rei da dinastia de Davi que viria para resgatar o seu povo. Então nós vemos Jesus, no livro de Mateus também, ele substitui a palavra reino de Deus por reino dos céus. Enquanto os outros evangelhos falam reino de Deus, ele utiliza a palavra reino dos céus, porque ele evitou, para falar entre os judeus, como o público-alvo dele era judeu, ele evitou a palavra Deus, porque os judeus evitavam falar o nome de Deus em vão. Então ele utiliza essa palavra reino dos céus. Então ele ressalta também, por muitas passagens, alguns assuntos de Pedro, muitas passagens sobre Pedro, porque Pedro era visto para os judeus como seu apóstolo, assim como Paulo era o apóstolo dos judeus, dos gentios, Pedro era o apóstolo dos judeus. Então ele traz muitos escritos sobre Pedro, muitas passagens de Pedro com Jesus. Continuando. Então, qual é o propósito do livro de Mateus? Por que Mateus escreveu este livro? Então, o propósito do livro era apresentar Jesus como o Messias citado no Antigo Testamento. E Mateus, ele argumenta no sentido de provar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Nós vemos essas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós vemos que Isaías 7, ele anuncia o nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal, que Jesus viria de uma virgem. E isso se cumpriu em Maria. Nós vemos a profecia do local onde Jesus nasceria, em Belém, lá em Miqueias 5. Nós vemos que Jesus viria do Egito. Lá em Oséias 11 diz que viria lá o Salvador do Egito. E nós vemos no Novo Testamento que Deus enviou José para fugiu para o Egito, e depois Jesus regressou do Egito para Nazaré. Nós vemos a entrada triunfal de Jesus. Zacarias 9 profetiza a entrada triunfal de Jesus numa jumentinha. E isso se cumpriu em Mateus 21. Nós vemos a rejeição do Senhor, lá em Salmo 118. A crucificação e zombaria de Jesus no Salmo 22, que lançaram sortes das vestes de Jesus, das roupas de Jesus. Isso se cumpriu em Mateus 27. E nós vemos o sepultamento de Jesus profetizado lá em Isaías 53, que diz que ele seria sepultado entre os ricos, embora fosse pobre. E nós vemos que lá em Mateus, José de Arimateia, ele era um homem rico e pegou o corpo de Jesus, pediu autorização para sepultá-lo lá na sua sepultura. Então nós vemos o quanto Mateus ele traz essas profecias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para provar que Jesus era aquele profeta, aquele Messias, o Salvador, que viria para resgatar o seu povo. Então, qual é o tema do livro de Mateus? O tema central desse livro é Jesus, o Rei Messias. O que mais Mateus fala nesse livro é que Jesus era o Rei, o Filho de Davi, o Messias tão esperado, para mostrar àqueles cristãos que haviam saído do judaísmo, para mostrar que Jesus realmente era, afirmar a fé deles, de que Jesus era o Messias, era o Rei esperado.
Eles deviam se apegar à sua fé em Cristo, não deixar esmoecer, assim como estavam os cristãos judeus lá no livro de Hebreus, desistindo da sua fé porque estavam com dificuldades de permanecer da fé, de crer que Jesus era o Messias, o Salvador. Outro tema também importante do livro de Mateus é o reino dos céus, o reino de Deus. Por diversas parábolas ele fala: o reino dos céus é assim, o reino dos céus é. Então, um outro tema importante é sobre o reino dos céus. Então, qual o conteúdo do livro? Como o livro está dividido? Temos aí 5 divisões do livro que facilitam o estudo dos irmãos. Entre o capítulo 1 e 4, nós vemos a vinda do Messias. Como Jesus nasceu, antes do início do seu ministério, o que aconteceu, alguns acontecimentos. Então, do capítulo 4 ao 16, nós vemos o ministério de Jesus, suas curas, tudo aquilo que ele ensinou. Numa terceira divisão, entre o capítulo 16 e 23, nós vemos a reivindicação do Messias, ele mostrando aos discípulos que ele era o Messias, que ele deveria se sacrificar, que ele deveria morrer, que ele deveria ressuscitar, mostrando a eles que ele era o Salvador. E do capítulo 24 ao 27 nós vemos o sacrifício de Jesus na cruz. E no capítulo 28, último capítulo, nós vemos o triunfo do Messias. Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Mais uma divisão do livro mais detalhada, nós vemos aí do capítulo 1 ao 4 algumas narrativas. E há no livro 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro discurso é o Sermão do Monte. Depois nós vemos mais algumas narrativas diversas. Depois nós temos mais outro discurso, o segundo discurso de Jesus, que é o chamado, o ministério dos discípulos, o envio dos discípulos. Depois nós temos algumas outras narrativas e o terceiro discurso de Jesus, no capítulo 13, as parábolas do reino. Depois do capítulo 14 ao 17 nós temos outras diversas narrativas. E o quarto discurso de Jesus, a vida na comunidade do reino, que lá nós temos Jesus ensinando os discípulos como seria viver no reino, como é viver no reino, perdão, humildade. Depois temos diversas outras narrativas e o quinto e último discurso de Jesus, que é o sermão escatológico, no capítulo 24 a 25, e finalizando com outras diversas narrativas. Nós vamos estudar isto agora, na nossa última parte da aula, que é a exposição do livro. Os assuntos mais importantes do livro de Mateus. Então, no princípio do livro de Mateus, no capítulo 1, nós vemos a genealogia. Ele inicia o livro, no capítulo 1, falando da genealogia de Jesus. Isso era importante para os judeus. Os judeus se importavam muito, guardavam sempre sua descendência, porque eles precisavam preservar a linhagem pura dos judeus. Então, nós vemos que Jesus ele veio de uma dinastia, da dinastia de Davi. Deus prometeu a Davi que da dinastia dele viria, que seria eterna. Jesus seria o rei eterno da linhagem de Davi. Então nós vemos que Jesus era o filho de Abraão, e de Abraão até Davi foram 14 gerações, depois ele conta mais 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e do exílio da Babilônia até Jesus Cristo mais 14 gerações. No capítulo do 2 em diante, nós vemos Mateus contando o milagre do nascimento de Jesus, desde a sua concepção de uma forma virginal, até a proteção dele, toda a proteção que ele teve
levando ele para o Egito, protegendo ele da matança do rei Herodes, cuidando de Jesus durante todo esse tempo. Nós vemos a visita dos reis magos, nós vemos já a importância mostrando que as nações viriam adorar o rei. Não somente os judeus, mas todas as nações viriam adorar ao Senhor Jesus Cristo. E um fato importante é que nós vemos que sempre quando há menção aos magos, eles falam que são 3 magos, mas na realidade, lendo os evangelhos, nós vemos que não há nenhuma menção de que são 3 magos. Podem ter sido 3, mas podem ter sido mais. Os evangelhos não falam. Embora tenha sido dado 3 presentes, isso não tem nada a ver, não quer dizer que seriam 3 magos. Ele fala sobre o batismo de arrependimento de João Batista, que Jesus ele foi batizado por João Batista. E é importante essa passagem do batismo de João Batista. Por que Jesus se batizou? Foi batizado por João Batista. João Batista ele batizava naquela época um batizado de arrependimento. Mas Jesus ele não precisava se arrepender, porque Jesus era santo. Jesus ele nasceu do Espírito Santo. Jesus não nasceu com pecado, Jesus não pecou. Então por que ele foi batizado por João Batista? Ele foi batizado por João Batista para se identificar com o pecado, com nossos pecados. Como se ele, que não era pecador, ele se arrependeu dos nossos pecados. Ele se identificou com o nosso pecado. Ele morreu pelo nosso pecado. Por isso que ele foi batizado por João Batista. A tentação de Jesus, nós vemos que após João Batista, após ele ser batizado, ele foi tentado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E a tentação de Jesus ele também tem um significado, assim como o significado do batismo, que foi a identificação de Jesus conosco, como com os pecadores. A tentação de Jesus ele tinha uma simbologia que era a vitória sobre Satanás, sobre o acusador. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, o Adão do Éden, ele foi tentado e pecou. Mas o nosso segundo Adão, o Adão perfeito, ele foi tentado e não pecou. Então nós temos no capítulo 5 o primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7. O Sermão do Monte ele fala sobre a conduta cristã no reino dos céus. Contém normas e princípios pelos quais os cidadãos do reino devem nortear suas vidas e comportamento. Nós iniciamos ali com as bem-aventuranças e nos mostra sobre a religiosidade autêntica, versus a hipocrisia dos judeus. Porque por muitas vezes Jesus fala sobre nos tempos passados dizia isso e agora eu digo. Ou seja, Jesus não estava ali indo contra a lei, mas mostrando fatores da lei que os judeus não cumpriam. Por exemplo, o Antigo Testamento dizia, não matareis. Mas não matar é fácil, irmãos, mas não se irar com o irmão é muito difícil. Então Jesus ele traz das leis do Antigo Testamento coisas que os judeus não cumpriam, tinham dificuldades de cumprir da lei. Ele diz que no Antigo Testamento dizia para não adulterar, mas Jesus traz que além de não adulterar, o adultério seria olhar para uma mulher de uma forma diferente. O Sermão do Monte ele traz também alguns exemplos práticos da vida. Dar esmola, como orar, como jejuar, sobre não adulterar, diversos outros assuntos.
Do capítulo 8 ao 9, nós vemos a demonstração do poder de Jesus, as diversas curas e ensinamentos de Jesus. Jesus demonstra, por essas curas e milagres, que ele tem poder e autoridade sobre doenças, sobre a natureza, quando ele anda sobre as águas. Ele tem poder sobre demônios, ele tem poder sobre a morte, quando ele ressuscita os mortos. E logo após, no capítulo 9 ao 10, tem o segundo discurso de Jesus, a missão dos discípulos. Jesus envia os discípulos em missão para pregar o Evangelho, e ele inicia dizendo aos discípulos que eles deviam se abnegar. A missão dos discípulos iniciava-se em não levar coisas supérfluas nessa missão. Deviam se negar a si mesmos. E ele traz perspectivas futuras dessa missão, que seriam as hostilidades. Eles seriam perseguidos, seriam conduzidos como ovelhas ao matadouro. Seria muito difícil essa missão, assim como é a nossa nos nossos dias. Devemos nos abnegar, negar a nós mesmos, e certamente pregar o Evangelho nos traz muitas hostilidades. Ele continua, Mateus continua no capítulo 11, então, com diversas narrativas. Ele traz o testemunho de Jesus sobre João Batista. Ele fala novamente sobre João Batista. A oposição ao rei. Os fariseus passam a planejar a morte de Jesus. Jesus entra em diversas desavenças com os fariseus. Jesus faz milagre no sábado. E os fariseus, eles começam então, a partir do capítulo 12, a querer a morte de Jesus Cristo. O terceiro discurso de Jesus, no capítulo 13, nós temos diversas parábolas de Jesus a respeito do reino dos céus. A parábola do semeador, a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento. E essas parábolas, a compreensão por mistério do reino é resultado direto da revelação do Pai Celestial para os verdadeiros discípulos. Jesus fala que ele fala em parábolas para que somente os seus discípulos compreendam. No capítulo 14 ao 17, nós vemos Jesus prepara os seus discípulos, a partir do capítulo 14. Nós vemos a rejeição de Jesus em Nazaré. Nós vemos a multiplicação de pães. Nós vemos que Pedro confessa Jesus como Messias. Jesus prediz o seu sofrimento, morte e ressurreição. Nós vemos que Jesus leva ao monte os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e lá eles veem Moisés e Elias. Nós vemos que o rosto de Jesus brilha como o sol. Então Jesus ensina que Elias era, a profecia de Elias que há no Antigo Testamento, Elias já veio. Elias era João Batista. Nós vemos Jesus pagando imposto. Ali eu botei Jesus para o imposto, paga o imposto do templo. Essas são as passagens de Mateus 14 ao 17. No Mateus 18, em Mateus 18 nós vemos então o quarto discurso de Jesus. Humildade e perdão entre os discípulos. Jesus então, no quarto discurso, ele ensina os discípulos sobre humildade, porque entre os discípulos eles queriam saber quem seria dentre eles o maior do reino. Então Jesus pede a eles humildade e ensina a eles com algumas parábolas sobre perdão, que entre os discípulos, entre os cristãos, deve sempre haver perdão. Então o rei a caminho da cruz. A partir do capítulo 19 ao 22 nós vemos Jesus então indo para Roma para cumprir, finalizar o seu ministério. Então a entrada triunfal em Jerusalém, eu falei a Roma, é Jesus se encaminhando a Jerusalém para o seu sacrifício na cruz.
Então ele entra de forma triunfal em Jerusalém, triunfal entre aspas, né? Porque quem faz essa entrada triunfal é o povo. Porque Jesus entra numa jumentinha, montado num jumento, e o povo celebra ele como um rei que tivesse, um rei político que tivesse chegando para reinar sobre o povo e libertar o povo daquela escravidão que eles estavam vivendo ali debaixo do domínio de Roma. Só que Jesus estava entrando para morrer na cruz. A purificação do templo, Jesus purifica o templo, amaldiçoa a figueira estéril, e essas parábolas, diversas parábolas que Jesus traz no capítulo 21, mostrando que os judeus, os líderes do judaísmo que estavam contra Jesus, haveria juízo contra eles. Já finalizando o livro de Mateus, no capítulo 23 ao 25, o quinto e último discurso de Jesus, nós vemos algumas denúncias contra os escribas e fariseus. No capítulo 23, Jesus censura os líderes com 8 ais. Ai de vós, fariseus. No capítulo 24 e 25, nós temos uma passagem muito difícil de interpretar. Muitos cristãos interpretam de forma incorreta o sermão escatológico de Jesus, porque dentro desse sermão escatológico, nós temos ali profecias já cumpridas, que Jesus ele profetiza a destruição do reino do templo de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e alguns acontecimentos que viriam no final dos tempos, que ainda vão se cumprir. Então, no capítulo 24, nós temos ali a previsão dos acontecimentos até a vinda de Cristo. Jesus profetiza que naqueles tempos haveriam falsos profetas, que seriam muito duros aqueles dias, falando ali também dos dias difíceis que seriam o ano 70 antes de Cristo, no período de destruição do templo. Seria muito difícil aqueles dias para os judeus, que eles deveriam fugir para os montes. E essas palavras, algumas profecias ali, são também para os fins dos tempos, as dificuldades, os falsos profetas, o sofrimento, a tribulação que haverá, que está acontecendo nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Então Jesus, no final do capítulo 24 e capítulo 25, ele exorta a vigilância. A parábola da figueira, a palavra do ladrão, que Jesus viria como um ladrão, que devemos estar atentos à vinda de Jesus. O servo fiel e o infiel, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E o final do capítulo 25, o julgamento das ovelhas e dos bodes. Finalizando o livro de Mateus, capítulo 26 a 28, na verdade, nós vemos então a condenação e a execução de Jesus. Jesus prediz novamente sua morte, no capítulo 26, a unção de Jesus em Betânia. Jesus é ungido para a morte por Maria Madalena, que unge os pés de Jesus com um nardo puro. E nós vemos no capítulo 26 Judas barganhando lá por a morte, a entrega, a traição de Jesus pelas moedas de prata. Jesus celebra então a última Páscoa, no capítulo 26, a última ceia com os discípulos, e ali expõe novamente que ele seria traído, que ele seria morto. Jesus então é preso após a traição de Judas. Mateus narra a condenação e execução de Jesus. E o maior e mais importante milagre de toda a Bíblia, no capítulo 28, que é a ressurreição de Jesus. E no final do livro, ele traz então a grande comissão,
que nós devemos ir e pregar a todas as nações, não somente aos judeus, mas para todas as nações. Amém, meus irmãos? Espero ter ajudado. O nosso curso, o SIAB, ele tem a intenção de ser panorâmico, trazer os livros, livro por livro, de uma forma panorâmica, não de uma forma extensa, apenas para ajudar os irmãos nos seus estudos. Espero que essa aula tenha sido de grande valia, que os irmãos leiam o livro de Mateus e, através dessa aula panorâmica, ajude os irmãos a compreender melhor o livro de Mateus e ajude assim também a interpretá-lo. Obrigado. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os seus estudos através do Espírito Santo. Amém.